Olá, alunos, olá, alunas, professores, professoras. Sempre bem, professor? Alô, tudo bem? Infelizmente. Mais uma aula. 46. 46. Daqui a pouco, rumo aos 50. Chegando na Muito meia bem. centena de aulas. Pois é, isso é muito bom para você que está conosco, nos acompanha. Sugestões, críticas, bem-vindas. Mesmo aquelas que você puxa a nossa orelha, puxe mesmo com vontade, não, sem medo de ser feliz. Agora faça o teu comentário e caminhe conosco, escrevendo, pensando, refletindo. Olha só, hoje vamos trabalhar com uma ideia que sempre gera conflito, mas muito conflito mesmo, Sim. por vários motivos. Ou pelo entendimento do assunto, Justo? que simplesmente vai colocar uma opinião da pessoa sem que ela tenha dados em relação ao assunto, sem que ela consiga argumentar. Porque quando nós pensamos na questão ambiental, as tragédias ambientais, o nosso tema é tragédias ambientais, o caso de Mariana, todo mundo tem uma opinião. Mas argumentar do ponto de vista científico é mais complicado. E justamente a opinião, e o Laércio cita isso com muita propriedade, opinião todos nós temos, podemos e devemos ter. Agora, se você entra numa discussão e essa discussão parte para uma base mais aprofundada, para uma base científica, ou mesmo para a produção de um artigo, um texto de opinião, aí já olhando para o nível universitário, não dá mais para ficar no plano da opinião. O plano da opinião se restringe à conversa informal. Sim, sim. Então, na conversa informal, você pode ter, olha, aconteceu tal fato, aconteceu isso. Aí você tem a sua diretriz, a sua vertente de reflexão. Agora, quando você se coloca a discutir e escrever cientificamente, aí é necessário que você parametrize com profundidade, sob pena de tratar com leviandade temáticas tão relevantes. Uma das coisas que muitos jornais trataram de maneira leviana, a questão do caso Mariana, foi quando dizia o excesso de chuva, a grande quantidade de chuva. Isso acaba colocando a culpa num elemento na natureza que não tem nada a ver. Que não pode se defender. E que é comum. Veja, quando o Estado, o agente, o Estado, se coloca sempre omisso em certas obrigações e responsabilidades, e o Estado deixa que as coisas aconteçam, é normal que tragédias assim venham à tona. Mas só depois de virem à tona, aí é que se vai pensar em culpabilizar, responsabilizar quem de fato tem responsabilidade. A natureza, ela é o que ela é. Nós sabemos que choverá, nós sabemos que teremos sol, nós sabemos que os mares podem ficar tumultuados, nós sabemos que pode haver enchente, pode haver terremoto, tudo isso é fenômeno natural, as 4 estações do ano. Inverno, outra ponta o verão, as estações intermediárias, outono e primavera, nós sabemos. Agora, responsabilizar a natureza ou as estações do ano pelo que aconteceu ou os fenômenos, agora se ouve bastante, você pode citar isso com propriedade, Laércio, para eu aprender também, El Ninho e Laninha. Então agora tudo é culpa do El Ninho e Laninha. Quer dizer, a responsabilidade é da natureza, não é do ser humano. E que viva a modernidade poderia ter feito e se preparado para enfrentar as dificuldades da natureza, e ele não faz isso. Vou comentar sobre o El Ninho e sobre a Laninha, mas eu canto um lápis. Diga lá. Vamos pensando na questão do El Ninho aí e da Laninha, ou mesmo no caso da Mariana, acho que no caso de Mariana, por favor, esta palavra aqui deve ser, nas línguas ela é importante também, determinismo. Principalmente o determinismo ambiental. Quando se discute essa ideia, colocando a culpa no ninho, na chuva ou na falta de chuva. Determinismo, por favor, faça um debate com o seu aluno nesse sentido. Chame o professor de História, o professor de Geografia, chame o professor de Ciências, de Biologia, para que esta palavra fique firme na cabeça do aluno, caro professor, cara professora. Para que ele olhe para uma frase de jornal e perceba, o jornalista foi determinista ao escrever isso. E tem um erro aí atrás, colocando a culpa na natureza. O El Ninho, por exemplo, é um fenômeno natural que sempre acontece no Oceano Pacífico. No caso, é o resfriamento ou aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Vai ter mais ou menos evaporação. Em outro momento, a gente para e explica direitinho como eles acontecem, porque tem os ventos alísios, um monte de situações que envolvem esse processo. Só que daí, por exemplo, o ano de 2015
estava certo que seria um inverno chuvoso. Sim. O inverno chuvoso, o que faz? Muda toda a safra de inverno, principalmente no sul do país, que modifica a economia. Mas todos os jornais colocaram a culpa no El Niño. E aí que está, só fazendo um parênteses para você continuar, Laércio. Quando não se conhecia, não se reconhecia esse determinismo, até é compreensível que as ações humanas fossem menos consistentes para o enfrentamento das dificuldades, porque eu não conheço. Se eu não conheço, eu não tenho como enfrentar. Agora, espera aí. Se eu estou no século XXI e eu conheço tenho tecnologia para esse enfrentamento, por que eu não enfrento? Aí é que cabe a pergunta para você responsabilizar. Se eu sei que regiões de morro, regiões de morro, são regiões sujeitas a desmoronamento, por que eu permito que comunidades se estabeleçam ali? Mas são comunidades modestas, compreensível. Por serem modestas, devem ser melhor tratadas ainda em outros lugares, e não em cima de um morro, porque vai deslizar e daí, porque choveu muito. Não, mas isso é compreensível que possa chover e a autoridade tem que estar pronta para enfrentar, para esse enfrentamento. E alguém vai dizer, mas fica caro tirar as pessoas de lá. Não fica mais barato tirá-las de lá, colocá-las em um lugar seguro, numa área plana, porque quando acontece desastre, para você recuperar isso, em alguns casos é impossível, principalmente quando se trata com vidas. O determinismo, o professor Laércio cita, nesse determinismo, eu vou ficar aqui com o azulzinho, esse determinismo natural, existe e existiu, sem dúvida, no século XIX, para você refrescar a memória, o determinismo humano. O homem é produto do seu meio. Então, entre aspas aqui, o homem, ele é o quê? O homem é produto do seu meio, produto do seu meio. Quem estabeleceu esta concepção lá no passado, no determinismo da figura humana? Hippolyte Taine. Então, Taine é o nome que você deve guardar como argumento de autoridade para a construção de qualquer reflexão. É isso que diferencia o texto, não é, professor Laércio? Quando fazemos em opinião é uma coisa. Agora, no momento que você começa a sacar, entre aspas, figuras dessas, figuras notórias, figuras com lastro, com opinião, com uma tese construída e para a qual muitos já convergiram, aí é claro que vale a pena. Então, essa reflexão é bastante importante, é o que diferencia a escrita de um texto. Veja, enquanto o professor Laércio está municiando vocês com várias informações naturais, geográficas, estamos aqui apelando para você armazená-las e produzir um texto. É essa combinação, aí está dobrada. Deixa eu fazer uma pergunta agora, pensando no professor e no aluno. O TEM é um dos que nós indicamos como alguém que trabalhou com determinismo. Vamos imaginar que eu tenha esquecido o nome de Ratz e grandes outros pensadores. Se eu citar, olha, do século XVII, XVIII, XIX, todas as ciências usaram determinismo. Isso era comum usar. E assim ela se estendeu até a Segunda Guerra Mundial, era muito forte a ideia do determinismo. Se eu falar que as ciências e que os cientistas, que os pensadores desse período, só que eu vou ter que ter a questão cronológica, porque o determinismo nem sempre existiu. Eu tenho que saber uma questão cronológica. Trabalhavam com esta ideia. Ela se propagou, ela ainda hoje existem resquícios. Sem dúvida, e por isso aqui eu fiz questão de usar esse termo. Quando eu digo produto, é porque, na verdade, eu poderia trocar essa palavra pela palavra fruto. Então, o homem é fruto do seu meio. Claro que o determinismo se comprova equivocado. Por quê? Porque existem as quebras de paradigma. Mas, de toda sorte, esse determinismo, mais tarde, criará provérbios, que, na verdade, são. Então, olha como esses dois provérbios dialogam com o determinismo de Taine. A fruta não cai longe do pé, o fruto não cai longe do pé. Ou, filho de peixe, peixinho é. Percebeu isso? São ideias deterministas. Quer dizer, são ideias deterministas, mas na boca do povo. Sim. Quando as pessoas dizem popularmente isso, o pai é assim, o filho também será, a mãe é assim, a filha também será. Olha, nada mais é do que a concepção determinista. Aí essa é uma evolução. Nós estamos falando tudo isso para chegar em Mariana. Olha só,
Não quer dizer que nós concordemos. Quando o professor Não, Marlos de escreve jeito lá, o nenhum. ser humano não é produto do meio, não está dizendo que o ser humano não é produto do meio, não está dizendo Não, ele isso não tá aqui é a apoiando. reflexão do Taine, isso aqui é a reflexão dele. Essa é uma ideia. Sim, tá? é uma concepção. Eu não concordo, eu discordo. Se fosse assim, eu não estaria aqui. Exatamente. Se fosse E assim, principalmente quando trabalha com caráter. Né? Exato. Não há dúvidas, não é questão de eu concordar, não há dúvidas que o clima, o tipo de solo, o tipo de vegetação, tudo tem influência. Mas agora, influenciar no meu caráter, a exemplo de filho de peixe, peixinho né? O fruto não cai longe do pé. Dizer que aquilo é bom porque o pai era bom, ou ao contrário, aquilo é ruim porque o pai e a mãe eram ruins, não pode. Nós precisamos pensar nisso. E essas frases não são banais. Elas são tratadas de forma banal, como esses dois ditados que foram pronunciados aqui, mas isso não é banal porque cria uma ideia que a sociedade passa a aceitar como real e acaba quando eu cito levando isso, para todo mundo. normalmente em palestras, eu cito isso aos alunos, quanto a quebrar o paradigma. Os meus pais não foram universitários. Então, se o determinismo servisse para mim, eu jamais entraria numa universidade, eu passaria ao largo dela. Mas eu quebrei esse determinismo e ingressei num curso superior. Então isso me dá essa condição hoje, assim, de forma modesta, em dizer oi para você e traduzir algumas temáticas que não são convenientes por conta do estudo. Mas se eu seguisse o determinismo em minha caminhada, jamais estaria aqui. Perfeito. Então é bem nesse Não, eu nesse digo a sentido. mesma coisa, idem comigo. Aconteceu a mesma situação. Ou seja, quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas, romper o determinismo. Agora, aqui é diferente. Porque, nesse caso, e em particular agora em Mariana, é um absurdo de extraordinárias proporções. E é um absurdo decantado há décadas. Desde muito tempo, o maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, já discorria sobre isso em seu texto poético. Ou seja, há mais de 20 anos, Drummond já decantava, põe 20 anos nisso, já decantava a exploração desmedida das riquezas naturais, sejam rios ou a terra, os seus minérios e por aí adiante, e falava o quê? Falava da imponente Vale do Rio Doce. Perfeito. Nós vamos estudar então esse ponto. Coloca lá, Grande Michel, por favor, só para localizar o aluno, a aluna na ideia aí. Veja comigo. Aqui está, dentro do Brasil, esse pontinho vermelho, ok? Que eu estou traduzindo para você. A área do desastre é esta aqui. E ampliamos, damos um zoom para a área maior, onde tem a barragem e ela vai romper e segue isso rio abaixo, né? Causando essa desgraça que você visualiza aí. Olha, esta imagem aqui, ó, você pode ver, ó, essa imagem correu o mundo. Olha quantas entidades estão envolvidas, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, né? Defesa Civil, por exemplo, e assim vai. Esse mapeamento é de grande impacto, porque rodou o mundo e mostrando o tamanho da desgraça. Tudo que você vê aqui, ó, riscado, que eu estou riscando em vermelho, que está mostrando esse marrom aí, que é a área da lama, vai se estender até o mar. Visualiza isso, mas tira uma fotografia mental. Dentro do Brasil, aqui dentro do estado, no caso de Minas Gerais, causando todo este problema. A questão é, esta barragem que estava nesse ponto aqui, a quantidade de rejeitos que aqui estava, o que é? Nada mais do que a ganância de uma grande empresa, que, para fazer uma barragem, custa caro, não é coisa barata. Não. Você tem que comprar o terreno, você tem que ter uma estrutura de engenharia fenomenal, mas vai retirando o ferro ali. O Drummond já reclamava isso, né? Lá vai o trem carregando, serpenteando e levando comigo o meu coração, que na figurativo dizendo está levando o morro, né? Sim. O meu morro em Itabira, meu morro está indo embora, está desaparecendo. Para quem? Para a Alemanha ficar rica, para a Inglaterra ficar rica, para o Japão ficar rica, mais recentemente para a China se transformar na potência que se transformou, porque nós somos um país exportador de commodity, mas não beneficiamos aquilo que temos, o que é uma incoerência. E daí nós vamos ter que voltar ao poder público, porque é o poder público sempre incompetente
que não consegue estabelecer uma relação produtiva. E isso é histórico. Sabe o que é curioso, não? Nós reclamávamos da ditadura civil-militar. Claro que, em particular, continuo acreditando nela como algo nocivo. Não tenho dúvida disso. Mas, no momento que nos deram liberdade, nós ainda não aprendemos a lidar com a liberdade. Não Impressionantemente, é o passarinho que ficou engaiolado durante um bom tempo e por ficar engaiolado, quando você dá liberdade, vai, bata asas. Bate as asas, cai, bate nas coisas e acaba sendo completamente incoerente. Sabe que eu não consigo dissociar de tudo isso, Laércio, a palavra corrupção. Porque se lá atrás, quando todo o processo de instalação da Vale do Rio Doce, antiga, né? Vale do Rio Doce, com esse nome, a marca Fantasia, agora só Vale, depois a Samarco e tudo mais, se houvesse da autoridade pública medidas punitivas exemplares na assinatura dos contratos, mas se isso tivesse se dado em todos os parâmetros, mas nesse caso em especial, certamente a tragédia de Mariana não aconteceria e outras tragédias também não aconteceriam. Por quê? Porque alguns empreiteiros entenderam que para negociar com o governo, eles têm que dar um pouquinho nas mãos de um ou de outro para conseguir uma coisa bem maior. Não fosse isso, nós não teríamos empreiteiras comprando bancos para desviar dinheiro público do Brasil. Isso é impressionante. Por favor, Michel, coloca mais essa imagem para nós ali, para eu fazer mais um comentário. Olha aqui foi destruído vidas. Uhum. E aqui, grava esta palavra. Lugar. Eu escrevi aí em cima. Aqui, um lugar desapareceu. E o lugar aqui da ideia é abstrata. Ah, mas eu estou vendo, ele é físico. Não é físico, porque pessoas neste ponto tinham um relacionamento, tinham amizades, tinham amigos nesse viviam aí. E de repente tudo isso desapareceu. A vida dessas pessoas ficou coberta de lama. Literalmente, a vida dessas pessoas ficou coberta de lama. Existe agora um projeto, estou tentando aqui até abrir a outra imagem, não está abrindo, mas eu vou fazer um comentário aqui em cima disso. Agora vão recriar Bento Rodrigues em outro ponto, porque ainda não é lugar. Mas que aquelas pessoas que ali viviam, vão chegar agora, eu vou construir minha casa de novo. Não é a mesma coisa. O lugar onde você se encontrava com os amigos, o lugar onde você fazia suas festas. E é interessante, essas pessoas foram mortas também. Sim. Você deve corpos entender nunca foram isso. encontrados. Mas também nesse sentido, meu amigo, mas quando eu digo foram mortas, porque tudo que possuíam e que construíram morreu. Como você diz, o lugar, as suas amizades, as suas relações, o ambiente, tudo isso morreu. Isso não volta mais. Tem dois tipos de morte aí, né? Tudo isso morreu para essas pessoas. Então, mesmo que elas não tenham morrido fisicamente, parte das suas lembranças, fotografias. Outro dia, lendo, antes, nessa semana anterior à nossa gravação, dentro dessa temática, pessoas declarando assim que comem o que eles querem e vão para onde eles mandam. Então, você vê nisso que elas perderam o que nós mais prezamos na vida, a autonomia, a liberdade de ir e vir, que essas pessoas haviam conquistado, mas que as mineradoras devastaram. Daí a questão da morte. Veja que não é abstrata. Para essas pessoas a morte é real na medida em que elas perderam a sua identidade. Tudo isso pode compor um belíssimo texto a ser escrito sobre essa temática. Então, a morte se fez presente quando aquela barragem rompeu. Barragem que já havia relatórios dando conta de que a barragem traria problemas, como nesse momento, estamos em 2016, nesse momento, há uma série de relatórios que dão conta de que barragens atuais sofrem naquela mesma região, correm risco, sofrem danos. Se elas não forem consertadas, imediatamente essas barragens poderão ruir e mais desgraça virá. Por quê? Porque aí vem uma chuva torrencial e pronto, a culpa será da chuva. Não é da chuva, é de quem não geriu todo o processo. Michel, coloca lá, agora achei a matéria aqui. Terreno onde será construído novo Bento. Esse novo aqui não vai dar certo na cabeça das pessoas. É definido. Aí vem aqui o mapinha para você. Isso aqui eu estou vendo notícias de jornal. Olha como é rico isso, notícias do jornal. Isso aqui é do G1.
a matéria que eu queria mostrar para vocês. Tá lá, bem na divisa, bem próximo a Ouro Preto, né? O novo Bento Rodrigues, né? Vem lá novamente a questão da localização, veja aí bem a sua direita inferior, o infográfico mostrando a posição. Mas a palavra lugar, que nós às vezes desprezamos, e também como está longe, né? Está longe para mim. Eu moro no Pará, eu moro no São Paulo, eu moro no Paraná, eu moro no Rio Grande do Sul. Para mim, Bento Rodrigues é um ponto, não é lugar. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Não, Nós ficamos comovidos quando vimos um cachorro morto ali naquela água, ficamos comovidos quando vemos um cavalo, uma vaca, uma pessoa ali que morreu, a família chorando, mas não nos damos conta da dimensão da palavra lugar, que quem ficou vivo perdeu. Toda essa tempestade de ideias para você escrever. E sabe, a melhor coisa agora é produzir um texto no qual você esteja diante desta situação, discutir tragédias ambientais, especificamente o caso de Mariana. Certo, professor Laércio? Fechamos a conta? Fechamos e vamos adiante. Não perca o nosso próximo papo, dobradinha, Sá Digital, aqui com você. Tá lá.